Nós não leremos o capítulo todo, ele foi lido e relido em semanas anteriores. Nós vamos nos alternar aqui nas leituras. Tirar aqui o... Nós leremos algumas porções. A primeira porção será do versículo 17 até o 23. Esse trecho narra quando a ameaça bateu na porta de Daniel e de seus companheiros. Assim diz o texto sagrado. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. O 20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Vamos agora pular lá para o versículo 26. Depois de ter revelado os mistérios para Daniel, Daniel então foi ter com o rei Nabucodonosor, e lá com o rei há um diálogo, 26 até o 28. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? O 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E aí ele vai descrevendo a visão. Ao final, depois de revelar ao rei tanto o seu sonho, tanto a sua visão, como a interpretação, Daniel ainda diz ao rei. Agora nós vamos a partir do 44 até o 49. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou aos
Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E finalmente o 49, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor Todo-Poderoso, aquele que habita no alto e sublime trono, que se assenta nas redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos, aquele que domina sobre todas as coisas, que rege e que sustém os astros na amplidão dos céus, que tem os nossos fios de cabelo da cabeça todos contados, assim como contas e enumera cada uma das suas estrelas e as chama pelo nome. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Eis-nos aqui, uma porção da tua igreja, que o teu Espírito mesmo nos conduziu até aqui, nos arregimentou, para permitir que nossa alma seja alimentada. Fala conosco, Senhor, instrua-nos nesta hora, ó Deus, abra a nossa compreensão, porque sabemos que as verdades espirituais, elas se discernem desta forma espiritualmente. Leve nossa mente cativa à tua presença, que nada nos impeça de compreender a tua palavra e de viver segundo ela mesma, ó Pai. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Tema do capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. Tema de todo o capítulo 2. Nós já vimos coisas preciosas, que a partir do sonho de Nabucodonosor, muitas coisas acontecem. O primeiro destaque que nós demos foi o que Nabucodonosor viu. O que Nabucodonosor viu? Ele viu num sonho, ele viu uma visão num sonho. Ele viu a altivez dos sábios, viu também o horror desses mesmos sábios. E a partir do que Nabucodonosor viu, ou a partir do que ele vê, Daniel também vê coisas. O que Daniel viu? Viu quem é Deus, de uma maneira que talvez ele não tivesse visto ainda. Ele compreendeu coisas acerca de Deus que provavelmente ele não compreendia ainda. Ele aprofundou o conhecimento que ele tinha acerca do Senhor. Ele pôde ver também quem é o homem. E ele viu a visão, ele enxergou aquilo que Nabucodonosor vira dormindo no seu leito. E aí nós começamos na semana passada, para terminar com a graça do Senhor, o capítulo 2, uma terceira pergunta, com base em tudo isso que nós já ouvimos. O que nós vemos? Em primeiro lugar, nós vemos a infalibilidade da palavra de Deus. Foi o sermão da semana passada. Nós vemos nesse capítulo este ensino precioso de que a palavra de Deus, de fato, é infalível, totalmente assertiva, tem autoridade e credibilidade total. Em segundo lugar, o que mais nós vemos aqui? O pleno controle de Deus na história. O Senhor revela para Nabucodonosor coisas que aconteceriam no futuro. Eu disse para os irmãos que uma coisa interessante acontece.
Nabucodonosor, antes de dormir, ele já está perturbado com um assunto que não deveria ser um assunto corriqueiro para um rei que tinha tantos compromissos, tantas conquistas e tantas celebrações. Tinha um reino para governar e muitas vitórias para celebrar, mas de repente, num determinado dia, antes de dormir, o seu coração foi pesado com uma preocupação: o que será no futuro? O que há de acontecer no futuro? Foi o próprio Deus quem colocou essa preocupação no seu coração, e ele vai dormir com isso. E é por isso que é impressionante, é por isso que ele fica tão impressionado, porque ele vai deitar com esse pensamento e de repente ele começa, durante um sonho, ter visões do que ia acontecer no futuro. Ele ficou impressionado e falou: não é possível. Como que eu comecei a pensar em uma coisa e ao longo da noite eu vi, mas eu não consigo entender. O Senhor pretendia que nós, nesses dias, assim como a igreja ao longo da história, e certamente a igreja que virá no decorrer dos anos, tivessem, a partir daquela visão de Nabucodonosor, a certeza do pleno controle de Deus na história. Não era só entre Deus e Nabucodonosor, não era só entre Deus, Nabucodonosor, Daniel, não era só um evento específico ou recluso entre Deus, Nabucodonosor, Daniel e os 3 companheiros. Não está restrito aos personagens descritos aqui no capítulo 2. Deus está revelando em todo lugar, que se lê essa passagem, que Ele tem o pleno controle da história. Lá no versículo 20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Então logo Daniel lhe foi revelada a visão, ele então foi bendizer o Senhor. Por quê? Quais atributos? Por quais razões? Quais motivos Daniel foi bendizer o Senhor? Porque Ele é de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel foi impactado com esta visão, e esta visão de Daniel, ou esta verdade revelada na percepção de Daniel, precisa ecoar na nossa vida, no nosso coração. Deus realmente tem um pleno controle da história. Na semana passada, que nós pormenorizamos a visão e o significado, eles foram todos cumpridos na história, exatamente como profetizado. O livro de Daniel foi escrito 600 anos antes da vinda de Cristo. Existem uma linha teológica, alguns teólogos que não conseguem concordar com essa data. Eles tentam trazer a data da escrita do livro de Daniel mais para frente, porque não era possível que aquelas predições se acontecessem daquela forma. Daniel, na realidade, alguém deu o nome do seu livro de Daniel, ou enfim, foi escrito muito tempo depois, durante ou logo depois dos acontecimentos. Não é possível que ele tivesse podido descrever a queda do Império Babilônico para os Medo-Persas, e depois para os gregos, e depois para os romanos, com tanta exatidão. Essa visão errada popularizou-se a partir do século XIX na Europa. São chamados os liberais. Eles não conseguem acreditar que a palavra de Deus prevê corretamente eventos que ainda iam ocorrer. Nós podemos afirmar que Daniel registrou a história. Os livros de história que nós lemos, eles descrevem a história. Isso já significa que são eventos que aconteceram. Descrever a história é descrever um fato acontecido. Daniel descreve a história, mas quando ela ainda não era história. Daniel descreve acontecimentos históricos quando eles ainda não
haviam acontecido. Como isso pode acontecer? É porque Deus controla essa história. Ele não é só poderoso para antecipar o que vai acontecer e revelar isso para Daniel. Ele controla o que vai acontecer. Por isso que não é suficiente dizer que Deus apenas previu o que aconteceria. Como revelar com tamanha precisão se não houvesse por parte de Deus um controle exato sobre cada evento? É exatamente isso que as Escrituras nos ensinam. Nós vemos, por exemplo, no registro lá de Atos, a seguinte narrativa: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Daniel declara aqui no versículo 21 que nós já lemos, que Deus é quem estabelece reis e os remove. Deus controla a história. Essa verdade deve nos maravilhar. Esta verdade deve ser lembrada diuturnamente, porque nós não vivemos num universo descontrolado, ainda que pareça haver um descontrole em alguns momentos na história. Ainda que possa parecer que tenha havido algum abandono por parte de Deus, há aqueles que até defendem que Deus criou o mundo e todas as coisas, mas que se afastou, porque não é possível acreditar que existe um Deus presente com maldades e perversões como a que nós vemos. Mas diferente desta heresia, desta mentira, desta falácia, independente do contexto, independente dos horrores que vivemos, nós não vivemos em um universo descontrolado. Vivemos em um mundo, sim, onde os propósitos de Deus estão se cumprindo. E eu repito, ainda que muitos eventos sejam horríveis, amedrontadores e até difíceis de explicar, como foram, por exemplo, nos dias desses impérios, todos os acontecimentos estão se realizando de acordo com o que Deus planejou. Deus está no trono. Não é possível fazer esta menção sem nos lembrar de um outro profeta, que em meio ao caos, a um desgoverno da nação, seu rei fora morto. Isaías presencia um momento em que a nação toda está se sentindo perdida e órfã. Um grande rei morreu depois de 50 anos de reinado. Um rei justo, um rei que trouxe prosperidade para a nação, era morto. E Isaías tem uma visão, e ele diz: no ano da morte do rei Uzias. Esse é o contexto, essa é a nossa realidade aqui. Isso é o que nós conseguimos ver no ano da morte do rei Uzias. Foi o acontecimento mais marcante naquele ano, porque diferente das outras narrativas, como é que são as narrativas para sintonizar, nos colocar em algum momento na história? No segundo ano do reinado do fulano de tal. É assim que eles sintonizavam a história. Mas Isaías, no seu capítulo 6, para descrever o momento mais marcante daquele ano, não foi o reinado de ninguém, não foi o terceiro, o quinto, nem o 10º ano do reinado de ninguém. O evento mais marcante foi a morte do rei Uzias.
E no meio daquele contexto de sentimento de abandono, de caos para a nação, ele disse: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. O que nós vemos aqui nessa passagem? O que nós vemos aqui nesse capítulo? Nós vemos, entre outras coisas, o controle pleno de Deus de toda a história. E como eu posso me esquecer disso muitas vezes? E eu me esqueço. Muitas vezes eu deposito minha confiança em governos humanos, em pessoas que nada podem fazer se não forem dirigidas pelo Senhor. Não há rei que mude a história de uma nação, por mais justo que ele seja. Ele só será justo por causa da boa mão do Senhor. Todos os acontecimentos daqueles dias, desses dias, dos próximos dias, de todos os dias, estão se realizando de acordo com o que Deus planejou ali. Deus está no controle. O que nós vemos mais? A fonte de todo encorajamento. Número 3. Há uma sequência lógica. Se chegarmos à conclusão do aprendizado da infalibilidade da palavra de Deus, então haverá encorajamento para nós. Então há esperança para nós. Porque essa mesma palavra que profetizara aqueles acontecimentos é a mesma palavra que profetiza outros acontecimentos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também nas moradas. Se não fosse, eu vou-lo teria dito. Está por se cumprir. E se eu reconheço a infalibilidade da palavra de Deus, então haverá encorajamento para nós. Haverá esperança para nós, porque as Escrituras prometem coisas preciosas para nós, e se ela não falhou lá atrás, tudo se cumpriu, significa que tudo ainda se cumprirá. E eu repito, é uma questão lógica, porque se eu também reconheço o pleno controle de Deus na história, também vai desaguar no encorajamento. Não estamos perdidos, nada está perdido. Eu mencionei, eu acredito que foi semana passada, se não me falha a memória, que tinha assistido um documentário falando sobre a invasão de uma determinada religião que é oposta ao cristianismo, inimiga do cristianismo, inimiga dos cristãos, algoz de cristãos, martiriza cristãos, persegue cristãos, mata, sequestra cristãos, expulsa cristãos. Tem crescido volumosamente, tem crescido exponencialmente, e quando a gente lê o documentário, a gente fica aflito, pensando, não vamos fazer nada, nós vamos deixar esse pessoal invadir os países, desenvolver suas religiões, nós vamos deixar isso acontecer, não vai ter nenhum governo que vai se opor, será que não vai ter barreiras nas fronteiras, impedir a imigração desse pessoal? Aí vem aquela aflição, vem aquela insegurança e incerteza, pode bater até o desespero. Mas se eu reconheço que Deus tem o pleno controle da história, governa de fato todas as coisas, então nós obrigatoriamente chegamos nesse terceiro ponto, ou nessa terceira visão que nós podemos ter a partir das visões que são aqui registradas. Daniel disse assim, versículo 44 e 45. Vamos ler juntos o 44? Mas nos dias destes reis, Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará
sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. A pedrinha, aparentemente inútil, ínfima, insignificante, que é lançada aos pés daquela imagem de metal, essa pequenina pedra que não se vê de onde ela é lançada, não se vê mãos que a lança. Essa pedra é Cristo, e que estabeleceu um reino onde Ele mesmo governa. Não é um reino político, porque Ele mesmo asseverou lá no Evangelho de João, quando está sendo interpelado por Pilatos, tornou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Ele não nega o seu reinado, ele não nega que é rei, mas ele especifica que o seu reino não é geográfico, não é territorial, o seu reino não é político, o seu reino não era como os reinos que ele vem suceder, que ele vem destronar, o romano, o grego e antes o medo-persa. Isso no Evangelho de Lucas, ele explica sobre a qualidade do seu reino, e eu preciso reconhecer qual é esse reino, ou como se dá esse reino, porque isso também alimenta o meu encorajamento, é fonte para a minha esperança. Lá em Lucas, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes deu a aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Significa, meus irmãos, que em todo o mundo e em todas as épocas há homens, mulheres, jovens, meninos e meninas cujo coração é o reinado de Cristo. Podem conquistar espaços geográficos, terras e territórios. Ideologias podem sufocar outras. Pode que não nos importa nesse quesito. Não significa descontrole nenhum por parte do reino de Cristo, porque o reino de Cristo não se vê com visível aparência. O reino de Deus está dentro de nós e em todos os lugares. Há aqueles em que seus corações são o trono do senhorio, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de todas as nações. Ele tem constituído uma nova nação, de entre todas as pessoas, de todas as raças, ele tem formado uma nova raça. Pessoas de todas as cidadanias têm adquirido uma nova cidadania. As barreiras entre judeus, bárbaros e gregos foram destruídas. A extensão do reino de Cristo não é medida por fronteiras visíveis em um mapa no globo terrestre. O Filho de Deus governa o coração de todas as pessoas que foram unidas a Ele pelo poder transformador da mensagem da cruz. Esse é o reino de Cristo, essa é a fonte do nosso encorajamento. Não tem nada perdido, ainda que muitos de nós sejam mortos, exilados, queimados vivos ao longo da história e nos nossos dias atuais.
Não há nenhuma depreciação, nenhum demérito, nenhuma diminuição sequer, porque aquela pedrinha que fora revelada aqui na visão, ínfima, insignificante, ela foi crescendo e virou uma montanha e dominou, possuiu toda a terra. O Filho de Deus governa esses corações. Cristo estabeleceu esse reino com a autoridade de Deus. Lá no versículo 44, Daniel diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Rei soberano sobre todas as coisas. Esse reino, do ponto de vista histórico, iniciou-se nos dias do Império Romano, como fora profetizado, meus irmãos, e nunca passará. Cristo permanece como seu rei perpétuo, e nunca terá sucessor. Nenhum outro povo, nenhum outro rei sucederá a este reino. Os cidadãos deste reino nunca lhe serão tomados. E é interessante que Daniel está tendo essa visão encorajadora, sendo o povo de Deus no cativeiro, estando sob o domínio de um outro reino que invadiu a sua cidade, que invadiu o templo onde eles adoravam o Deus dos céus, tomou os objetos sagrados deste templo. Mas ele está vendo que, apesar daquela derrota do povo de Judá, da momentânea derrota do povo de Deus, haverá o rei que virá restabelecer o trono de Davi. Este capítulo fala: nada pode evitar o crescimento deste reino, nada pode impedir. É disso que Jesus está dizendo no Evangelho. É disso, quando Jesus diz que nem as portas do inferno podem prevalecer contra o avanço da igreja. Quando naquela conversa com seus discípulos sobre o que as pessoas diziam acerca do Filho do Homem, e ninguém sabia, e ele pergunta então: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz que bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foste carne e sangue quem tu revelara, mas meu Pai que está nos céus. E ele vai dizer nesse contexto que as portas do inferno jamais podem prevalecer sobre essa pedra, sobre esta verdade de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Rei que veio até nós instituir e inaugurar o seu reino, o reino que jamais terá fim. Nada pode evitar o crescimento deste reino, meus irmãos. Deste fato, devemos receber imenso encorajamento. O reino tem prevalecido e sempre prevalecerá contra toda e qualquer oposição. Os cristãos podem ser queimados vivos, como nos dias do imperador Nero. Podem ser jogados às feras em anfiteatros ou exilados em ilhas. Podem ser encerrados em covas, horrivelmente torturados e publicamente executados. Todavia, nada do que é feito contra eles impede o seu avanço e o seu crescimento. É a sementeira da igreja. Finalmente, esse reino será semelhante a uma montanha que enche toda a terra. Está aí no 34 e no versículo 35. Não significa que todas as pessoas indiscriminadamente serão salvas, mas Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, seu governo então será o único a permanecer. O universo inteiro reconhecerá seu senhorio, e todos os seus súditos de todas as épocas se emocionarão quando ouvirem: vinde
benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não precisamos temer o futuro, meus irmãos. Não devemos temer o futuro em relação à causa de Cristo. Nós podemos ser minoria ao longo da história, podemos em alguns momentos ser apenas um pequeno remanescente, mas o futuro do reino de Deus não será jamais ameaçado. Está seguro por causa dessas profecias, por causa dessas promessas, e essas promessas jamais falharão. Vale a pena consagrar tudo o que temos, vale a pena consagrar ao Senhor tudo o que somos para o avanço deste reino. Vale a pena se submeter a este reino, vale a pena se sujeitar às leis próprias deste reino. E as Escrituras estão repletas de orientações de como os súditos deste reino vivem. Quantas vezes Jesus chega para os seus discípulos fazendo essa diferença? Aqui no mundo é assim que as pessoas se sobrepõem às outras, é assim que elas encontram alguma dignidade. Quem tem mais poder domina sobre os outros, mas entre vós não é assim, porque vocês são regidos por outras leis e por um outro reino, por outros princípios. Entre vós não é assim. Quem quiser ser o primeiro, seja então o último. Quem quiser ser o maior, que seja o menor entre todos. Jesus dá ensinos preciosos para nós. O Sermão do Monte, por exemplo, preciosíssimo para fazer uma distinção entre os integrantes do reino dos céus e os integrantes do reino deste mundo. Tudo aquilo que este mundo valoriza, nós deveríamos desvalorizar na perspectiva das Escrituras. Quão maravilhoso é tornar-se um membro deste reino. Eu não sei se você já ouviu antes claramente o Evangelho de Jesus Cristo, em que somos alertados de que somos falhos e pecadores, e que por conta da nossa maldade e corrupção, nós merecemos o inferno. Mas o Senhor, por conta do grande amor com que amou os seus, enviou o seu Filho para morrer e pagar a dívida que pesava sobre nós. E todo aquele que o recebe e crer nele tem a vida eterna. Jesus vai dizer: em verdade vos digo, quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, tem a vida eterna, e passou da morte para a vida. Acho que eu inverti a ordem. Em verdade vos digo, quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você quer conhecer um pouco mais o Senhor, quer, orientado e conduzido pelo Espírito Santo, render-se a Cristo Jesus, faça isso logo. Seja inserido, enxertado nessa videira, adentre ao reino e o meio pelo qual o Senhor estabeleceu a partir de professar, proclamar a fé em Jesus Cristo. E para você que já faz parte desse reino, precisa lembrar-se das parábolas de Cristo, que ensinam para nós qual o valor que damos para o reino, que é muito mais valioso do que qualquer outra coisa, que deveríamos então abrir mão de todas as outras coisas por causa do reino. Significa que nós encontramos algo precioso, valioso, e estamos contendo isso, represando isso, quando deveríamos compartilhar, deveríamos anunciar. Quão maravilhoso é tornar-se um membro deste reino, e quão terrível, pela incredulidade e falta de arrependimento, a estar eternamente fora dele. Nós já sabemos o que Nabucodonosor viu. Se você ler o texto, se tiver alguma dificuldade, você pode ir lá no nosso canal e você rever esses sermões.
O que Daniel viu? Mas a minha esperança é que nós saiamos desse capítulo 2 vendo pelo menos essas coisas preciosas, que a palavra de Deus é infalível. Eu não devo duvidar, nem nos momentos mais desafiadores da minha vida. Eu devo ter confiança de que o Senhor, que Deus controla toda a história, o macro e o micro. Tem governo humano? Tem. Estão todos submissos ao governo divino. Deus é quem estabelece os reis e tira os reis. Ninguém está lá que não tenha sido plano de Deus. E ainda, que nós vejamos que este reino de Cristo jamais terá fim, porque é a nossa grande fonte de confiança, esperança e de encorajamento. Deus nos abençoe. E que continuemos em oração para que consigamos caminhar no livro do profeta Daniel, que é muito desafiador, que tem muitas visões. E se o Senhor permitir, eu sempre tentarei trazer o que nós vemos a partir daquelas visões. Que Deus tenha misericórdia de nós.